Seja BTG+. Baixe o app e inove seu jeito de usar banco. Estadão Notícias. Você já foi aqui na FDF, já foi. Tá aí. Bolsonaro é um genocídio. Não é não. Você ajudou a matar gente porque você é um político. Você é um político. Este é o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolph Rodrigues, da Rede, em uma discussão com um apoiador de Jair Bolsonaro, depois de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Amapá. Ao dizer que o presidente matou pessoas, o congressista mostrou uma tendência que começa a ser especulada na comissão de denunciar o líder do executivo ao Tribunal Internacional de Haia. Um grupo de pelo menos 10 senadores avalia que já há provas suficientes para iniciar um processo contra Bolsonaro. Membros da cúpula da Ordem dos Advogados do Brasil vão ajudar a comissão a tipificar os crimes em um relatório final de investigação. Senadores relataram que a imunidade de rebanho defendida por Bolsonaro pode ser caracterizada como crime contra a vida, como explicou o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, em entrevista à Rádio Eldorado. Eu acho que é inevitável que o resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito seja remetido para o Tribunal Penal Internacional, para que lá possa ser apreciado nesses aspectos que são terríveis, macabros, de como a população foi levada ao entendimento de que a vacina não tem eficácia, e não foi por omissão, foi uma coisa deliberada, infelizmente, e que a imunização ela aconteceria apenas pela imunização de rebanho com elevação do contágio. Essa foi a tese que em todos os momentos o governo pôs em prática e o presidente da República hoje ainda repete. Em outro momento, o relator já comparou a postura de ministros e ex-membros do governo sobre a pandemia aos marechais de Hitler durante o nazismo alemão. Não podemos dizer que aqui ocorreu um genocídio, não podemos dizer ainda. Mas podemos dizer sim que há uma semelhança assustadora, uma semelhança terrível no comportamento de algumas altas autoridades que testemunharam aqui na CPI e o relato que acabei de ler sobre um dos marechais do nazismo no Tribunal de Nuremberg, negando tudo, enaltecendo Hitler, apresentando-se como salvadores da pátria, enquanto a história provou que faziam parte de uma máquina da morte. Desde 1998, o Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, na Holanda, tem a missão de investigar e julgar acusados de genocídio, crimes de guerra, de agressão e contra a humanidade que abalam uma sociedade e chocam a comunidade internacional. Sua jurisdição contempla mais de 120 países membros, entre eles o Brasil. Qualquer país membro pode denunciar uma situação em que acredite haver crimes graves contra a humanidade. Já foram réus deste tribunal Thomas Lubanga, condenado a 14 anos de prisão em 2012 por ter recrutado crianças como soldados entre 2002 e 2003 na República Democrática do Congo. Ahmad Al-Faqi, condenado a 9 anos de prisão pelo crime de guerra de ter atacado monumentos religiosos e históricos em Mali, na África. E Calixte Kalimanzira, ex-ministro interino do interior de Ruanda, acusado de crime de genocídio contra milhares de Tutsis no país. Ele foi condenado a 30 anos de prisão em 2009. Contra Bolsonaro, já tramita na corte um procedimento denominado Análise Preliminar de Jurisdição, em resposta a processo iniciado antes da pandemia, em 2019, quando o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e a Comissão ARNS denunciaram o presidente no Tribunal de Haia por destruir o meio ambiente e atacar povos indígenas. A representação afirma que o presidente da República incita ao genocídio e promove ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil e que o governo dele enfraqueceu a fiscalização e foi omisso na resposta a crimes ambientais na Amazônia.
Hoje, questionado sobre a denúncia, o presidente Jair Bolsonaro apenas deu risada. Receber uma denúncia contra o senhor por crimes contra a humanidade que o senhor diz. Brincadeira. Outra pergunta. A CPI da Covid poderá encaminhar ao tribunal provas de que Bolsonaro é diretamente responsável por centenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas na pandemia. Caberá ao Tribunal de Haia decidir se decisões absolutamente contrárias à saúde pública e à ciência, que mataram em massa no Brasil, caracterizam crime contra a humanidade. E para entender melhor sobre o funcionamento do tribunal e o que ele pode ter de efeito prático contra o presidente Bolsonaro, o nosso produtor Gustavo Lopes conversou com Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Tudo bem, doutora? Bem, e você? Também, tudo bem. Doutora, a CPI da Covid pretende denunciar o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Internacional em Haia. E algumas das acusações, contra o presidente vão desde a demora na compra de vacinas, como também a defesa da tal da imunidade de rebanho, que teria aí levado milhares de pessoas à morte. Essa é uma acusação robusta que dá para ser levada adiante no Tribunal Internacional, doutora? Sim, essa é uma questão importante. É uma tipificação, ou seja, a conduta pode caracterizar, sim, crimes contra a humanidade, mas é bom a gente ter presente que se a CPI levar mesmo adiante essa denúncia ao Tribunal Penal Internacional, será a terceira denúncia contra o governo brasileiro, porque vamos lembrar que ainda em novembro de 2019, a Comissão Arns e o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos já apresentaram uma denúncia contra o presidente Bolsonaro por promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas e que essa prática caracterizaria, segundo a Comissão Arns e o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, prática de genocídio. Depois, em abril de 2020, já no ano passado, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia apresentou uma denúncia, agora sim, no Tribunal Penal Internacional, contra o presidente Bolsonaro, no que diz respeito à proliferação do coronavírus e aos crimes que ele teria cometido contra a humanidade ao incentivar ações que, na verdade, levaram ao aumento da contaminação. Se não bastasse essa segunda denúncia no Tribunal Penal Internacional, em julho de 2020, ou seja, poucos meses depois, diversas entidades sindicais relacionadas à saúde, movimentos sociais e várias outras instituições também enviaram uma denúncia contra o presidente por crimes contra a humanidade devido à sua atuação na pandemia de Covid-19. Então, nós vamos ver agora se a CPI, de fato, encaminhar uma denúncia contra o presidente, ela será a terceira denúncia no que diz respeito à condução da pandemia, e ficará ainda uma outra denúncia pendente relativa ao genocídio dos povos indígenas. O tribunal não poderá fugir a essa investigação, porque uma denúncia vindo diretamente do parlamento brasileiro com a representatividade de uma CPI será algo realmente não visto até então no Tribunal Penal Internacional, no qual denúncias vão chegando esparsas, mas não denúncias vão chegando com tanta robustez, inclusive de uma própria CPI. Só para a gente entender, todas essas denúncias, no caso da pandemia, elas são juntadas em um único processo. Sim, vamos lembrar da denúncia que Janaína Pascoal, eu e o então falecido Hélio Bicudo e mais Jorge Pascoal, também advogado, junto com Janaína, nós quatro entramos em 2017 para 2018 com uma denúncia no Tribunal Penal Internacional contra Nicolás Maduro, por conta de todos os crimes que nós sabemos que lá são cometidos, crimes esses que sabemos ser característicos de prática de genocídio, de crimes contra a humanidade. Então, quando nós entramos, nós somos a primeira denúncia e depois muitas outras se juntaram à nossa, o que deu bastante robustez ao nosso pedido, e vários pedidos foram acrescentados e foram juntados em um único processo, e daí
a investigação que o Tribunal Penal Internacional faz relativamente ao que acontece na Venezuela. Então, como fazendo uma associação com o Brasil, quanto mais denúncias chegarem, mais sólida fica aquela primeira denúncia. Perfeito. Doutor, acredito que quem esteja nos ouvindo deve estar se perguntando quais os efeitos práticos de uma condenação, de uma possível condenação no Tribunal Internacional. Lembro que em 2012 o Lubanga foi condenado a 14 anos de prisão, né, por ter recrutado crianças para uma guerra civil ali na República Democrática do Congo. Tem também o Kalimanzira em Ruanda, né, contra os Tutsis, né, o genocídio cometido contra milhares de Tutsis. Acho que foi em 2009, se eu não me engano, essa condenação. Ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Mas na prática, se condenado, o que acontece com o presidente Bolsonaro? Os efeitos práticos, eles são relevantes, embora nós, né, os cidadãos comuns, o homem da rua, ele não consiga ver de forma eficiente esses efeitos. Esses efeitos chegam para nós de forma muito lacunosa ou fragmentária, a gente não consegue perceber. Mas os efeitos políticos são tão importantes quanto o efeito prático e a gente consegue ver com mais clareza, tanto em nível interno como internacional. O efeito político é devastador. Veja, se o Tribunal Penal Internacional aceitar as denúncias que está investigando nesse momento e se chegar essa denúncia da CPI, vai fazer com que o tribunal corra ainda mais na análise e comece a investigar se, de fato, as denúncias têm fundamento. Então, se tem fundamento, vai chamar o presidente Bolsonaro para se defender. É um processo que nós já estamos acostumados, querido júri, né? Começa a investigar, dá todo o contraditório, todo o direito de defesa ao investigado, aos investigados, com testemunhas, depoimentos, etc. Então, se o Tribunal Penal Internacional, nesse momento, aceitar as denúncias contra o presidente Bolsonaro, será uma situação política muito complicada para ele, em nível interno e internacional, na medida em que nós vamos ter um presidente em exercício sendo investigado. Essa investigação não deve terminar antes do mandato atual do presidente Bolsonaro. Então, aí, digamos que teremos 2 anos de investigação, de defesa do presidente e oitiva de testemunhas, etc. Então, com isso, vai terminar o mandato do presidente. Se termina o mandato do presidente, ele continua respondendo, se não for reeleito, ele continua respondendo como qualquer pessoa perante o Tribunal Penal Internacional. Se condenado e não tiver um segundo mandato, bom, ele terá que se apresentar ao Tribunal Penal Internacional para cumprir a pena. O Tribunal Penal Internacional não tem um exército para vir buscá-lo e levá-lo até a Haia, na Holanda, para lá, então, ser dirigido a uma prisão, onde cumprirá a sentença. Ele terá que ser entregue pelas autoridades judiciárias brasileiras. Isso pode acontecer ou não, não temos precedentes, né? O judiciário brasileiro pode se ver numa situação difícil e não entregar um cidadão brasileiro para o Tribunal Penal. Se, porventura, ele não for um cidadão comum quando dá sentença, e essa sentença for condenatória ao atual presidente Bolsonaro, e ele estiver num segundo mandato, bom, a sentença poderá ser proferida contra ele, mesmo sendo um chefe de Estado, se ele não se entregar em exercício, né? Qualquer viagem que ele fizer a um país membro do Tribunal Penal Internacional, ele poderá lá ser preso. Então, se isso tudo parece difícil para quem nos ouve, que ele seja condenado e seja entregue como cidadão comum, isso acontece sim, aconteceu e tem acontecido com muitos ex-chefes de Estado que viajam, né, de um país para o outro, às vezes sem se dar conta que está viajando e há um mandado de prisão internacional expedido contra ele, mas independentemente de ser preso ou não, é um constrangimento diplomático internacional bastante relevante. Imaginemos que um cidadão comum, ex-presidente da República Brasileira, tem um mandado de prisão internacional por crimes contra a humanidade, por prática de genocídio. Doutor, uma última dúvida, né? Vamos supor que esse processo ande de forma mais acelerada e que saia uma condenação contra o presidente antes das eleições. Incorreria no crime da lei da ficha limpa? Ele poderia deixar de ser elegível
por uma condenação no Tribunal Internacional? Essa é uma pergunta que você faz, é importantíssima, porque para ela não há resposta. E eu vou te dizer que não conheço na literatura dos estudiosos do direito internacional, não tenho conhecimento de algum autor que tenha respondido essa sua questão. Eu lhe diria que a lei da ficha limpa, ela, na verdade, não levou em consideração a prática de crime condenado por uma corte internacional. Contudo, ela não diz exclusivamente crimes cometidos dentro da órbita jurídica brasileira e imputáveis ou penalizados de acordo com a legislação nacional. Ela não diz isso. Eu diria que, não havendo essa exceção, essa possibilidade suja a ficha de um político, sim. Ela está implícita, ou seja, ela decorre de um imperativo ético. Então, se é possível considerar que tem ficha suja aquele que cometeu um crime contra os brasileiros, muito mais suja é essa ficha se ele cometeu esse crime contra todos, contra a família humana, contra todas as pessoas, onde quer que elas se encontrem. Sim, aquele que, condenado for numa corte internacional, e no caso o Tribunal Penal Internacional, ele sim não tem condições de se apresentar como ficha limpa numa campanha uma campanha eleitoral corretamente encaminhada. Né? Bom, nós conversamos com a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, a quem eu agradeço pela entrevista e pelos esclarecimentos. Muito obrigado, viu, doutora, pela entrevista. Obrigada a vocês. Em 15 segundos voltamos e vamos entender melhor qual é o potencial da CPI da Covid de incriminar Bolsonaro. Esse papo será com o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. Conheça o BTG+, um banco totalmente intuitivo para você fazer o que precisa de um jeito fácil e rápido. E se surgir alguma dúvida, tem atendimento 24 horas, 7 dias por semana. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Estadão Notícias. Mesmo com a denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Internacional no radar, a CPI da Covid entra em uma nova fase de investigação. Os senadores querem descobrir se houve corrupção ou enriquecimento ilícito durante o enfrentamento da pandemia. A primeira está relacionada com a compra da vacina indiana Covaxin, que teve processo acelerado no governo federal. Já a outra se refere a medicamentos para o tratamento precoce, com ineficácia comprovada, que podem ter enriquecido empresas do setor. O relator da CPI, Renan Calheiros, avalia incluir Bolsonaro como investigado. Mesmo não podendo convocar o presidente, o senador estuda enviar perguntas por escrito em algum momento. E a outra questão é se nós vamos poder ouvir o presidente da República. A comissão está debruçada sobre esse assunto. Nós não podemos convocar a uma vedação no regimento, né? Nós não sabemos ainda se podemos diretamente investigar, mas surgiu a possibilidade, e nós estamos estudando essa possibilidade, de ouvi-lo por escrito, porque em muitos aspectos do processo penal, o presidente da República, quando investigado, ele pode ser ouvido por escrito. Se nós chegarmos à conclusão de que pode sim, nós vamos fazê-lo. Nesta terça-feira, o interrogado foi o deputado federal Osmar Terra, apontado como um dos membros do gabinete paralelo que orientava o presidente na pandemia. O parlamentar negou a existência do grupo. Foi a única reunião que eu participei. Inclusive, o Dr. Paulo Zanotto, que é uma pessoa, é um virologista respeitado no país, foi a primeira e a única vez que eu conversei com ele. Transformar isso num gabinete secreto que vaza vídeos e tal, isso é um absurdo. Não tem sentido isso, senador. Defensor da chamada imunidade de rebanho, o deputado Osmar Terra disse que a proposta nunca envolveu deixar a população se contaminar livremente. Também falou que o termo quarentena vertical foi criado pelo próprio presidente Bolsonaro. Não existe nenhuma proposta aqui de deixar a população se contaminar livremente. Nunca se fez isso. Imunidade de rebanho é uma consequência
A imunidade de rebanho é como terminam todas as pandemias. E para analisar o andamento da CPI e o potencial de estrago jurídico e político contra Bolsonaro, eu converso agora com o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Emanuel? Salve todo mundo. Bom, Marcelo, pergunta crucial, né? A gente viu recentemente um vídeo do senador Randolfo Rodrigues e ele discutindo ali com uma pessoa ali na fila da vacina, lá no Amapá, etc e tal. Foi uma discussão até um tanto ríspida, mas ele declara ali que vai prender o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu te pergunto, Marcelo, o objetivo, ainda que ninguém diga talvez tão abertamente isso ali na CPI, mas o objetivo oculto dessa CPI da Covid é de alguma maneira incriminar o presidente Jair Bolsonaro? Olha, Emanuel, eu acho que a CPI tem um plano, pelo menos esse grupo majoritário que fica conhecido já como G7, né, que joga mais ou menos alinhado, são 7 parlamentares, 7 senadores que têm mais ou menos uma convergência e que formam a maioria na comissão parlamentar de inquérito. E esse objetivo que eles têm é de produzir responsabilidade criminal, não só do presidente, mas de outros integrantes do governo. Então, acho que sim, a minha resposta para a sua pergunta é sim. Eles querem provar que o presidente teve responsabilidade na condução desastrosa da pandemia, do combate à pandemia. Eles querem provar que o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, teve uma condução desastrosa também na condução do combate à pandemia e outros integrantes do governo. A gente tem visto, principalmente no início da CPI, nas primeiras sessões, vários depoimentos de pessoas que integram o governo, não exatamente no posto ligado ali à saúde, mas ligado a posições estratégicas que deveriam ter sido de outra utilidade nessa atuação contra a pandemia. Um exemplo, o Ministério de Relações Exteriores, onde o ex-ministro, o ex-chanceler Ernesto Araújo foi ali, prestou depoimento também à CPI, e foi muito mal, e ele foi responsabilizado pela dificuldade na compra das vacinas, pela resistência à compra das vacinas. Ele também é um dos que pode ser responsabilizado. Então há uma estratégia clara desse grupo de mostrar que houve dolo sim, eles têm essa convicção. A gente conversa com o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, a gente conversa com vários integrantes, o próprio presidente da CPI, o senador Omar Aziz, também é muito categórico, o Randolfo Rodrigues, que você citou, que é o vice-presidente da CPI, todos têm certeza que houve uma responsabilidade do governo, não só de omissão, mas também de uma gestão, e isso ficou muito claro já em vários depoimentos, de que eles estão convictos que houve um gabinete paralelo que orientava o presidente a tomar medidas que são muito mais ligadas ao negacionismo do que à ciência, medidas que levaram a desenvolver uma tese de que os brasileiros poderiam ter a imunidade de rebanho, que é uma tese negacionista, uma tese quase aloprada para tratar de uma questão tão grave quanto a pandemia, e os números mostram isso, são 18 milhões de casos, mais de 500 mil mortes, é uma tese furada, que não houve não tinha a menor chance disso ser correto. Então eles querem mostrar que essa gestão foi uma gestão que eles consideram criminosa, eles querem responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro, sim, querem responsabilizar o general Pazuello, sim, querem responsabilizar vários outros integrantes do governo e pessoas que integram esse chamado gabinete paralelo. Ou seja, não precisa ser necessariamente do governo, mas são pessoas que participavam ativamente de atividades que eram levadas a sério pelo presidente da República. Agora, você pode me perguntar, vai conseguir isso? Isso é uma questão mais delicada, porque o presidente da República é uma figura muito forte. Há toda uma dificuldade, existe toda uma dificuldade hoje, inclusive, para tomar o depoimento do presidente na CPI. Não se sabe ainda sequer se é possível. Está sendo estudado ele prestar um depoimento por escrito, se for necessário, mas nem isso se sabe ainda se seria possível ou se seria uma extrapolada das atribuições da CPI. Então, há essa discussão até de como incluir o presidente, né, dentro dessa discussão das investigações da CPI. É um nó que os integrantes ali do comando, ali, a cúpula da CPI, ainda precisa desatar. Bom, tem esse trâmite jurídico que pode complicar o presidente Jair Bolsonaro, mas por hora existe também o cálculo político e o desgaste é evidente do presidente em relação à CPI, não é, Marcelo?
Sem dúvida, Emanuel, isso aí está dado. Você pergunta, vamos ser direto. Pode prender o presidente? Pode, mas parece pouco provável que isso aconteça por conta dessa CPI. A CPI pode levar uma investigação, que pode levar um impeachment, que pode levar a uma investigação mais profunda do Ministério Público, pode levar um processo penal, tudo isso pode. Mas o que a gente tem hoje dado, que é o provável, é o desgaste político está dado. Virar impeachment parece difícil, já está naquele um ano e meio final de governo, não parece nem ter tempo para isso, nem muito menos vontade política dos aliados do presidente, que hoje são fortes, é o centrão dentro do Congresso, então esse impeachment também parece ser descartado nesse momento. Eu acho que não existe essa possibilidade no radar. Mas o desgaste é só acompanhar as pesquisas. O presidente, cada pesquisa vai lá sendo, a imagem dele vai sendo corroída mais um pouco. E vimos os protestos, é impossível não ter reparado que no último sábado os protestos contra o presidente aumentaram de tamanho. Eu vou dar um exemplo, a gente já tinha visto no primeiro protesto contra ele que em São Paulo tinha muita gente protestando, mas dessa vez em outras capitais aumentou o volume de pessoas. Aqui no Distrito Federal, onde eu moro, foi muito maior o protesto em relação ao anterior. Então tem um caldo de cultura se formando que vai criando esse desgaste, e a CPI tem contribuído muito para isso ao revelar fatos que não é só aquela questão de ser negacionista ou não ser negacionista. A CPI mudou de momento. É importante as pessoas perceberem que a CPI começou naquela coisa no seu início, meio de bate-boca, meio governistas contra não governistas. Ela agora está numa fase, e o Estadão revelou isso em reportagens, que tem investigação de possíveis atos que lesaram o patrimônio público, não só houve o dolo porque pessoas morreram, muitas pessoas morreram por conta da ação do governo, por conta da falta de ação ou da ação errada do governo, mas também a suspeita que tenha havido favorecimento a uma determinada empresa. E vou citar o caso da Covaxin, que é a vacina indiana Covaxin, que houve uma intermediação, houve também a própria participação do presidente tentando, por vias diplomáticas, facilitar essa operação para comprar as vacinas indianas por um preço que é 1000% maior do que foi proposto inicialmente. Então, tem uma suspeita de superfaturamento, tem uma suspeita de favorecimento a intermediários. Então, tudo isso está sendo investigado pela CPI. E isso produz aquele famoso jargão que a gente aprendeu vendo Todos os Homens do Presidente, em Watergate, a investigação contra o ex-presidente Richard Nixon, um dos maiores escândalos de corrupção e de crise nos Estados Unidos, que foi o Watergate, que era o follow the money, siga o dinheiro. Seguindo o dinheiro, pode ser que apareça essa denúncia mais encorpada. A gente começou a ver essas revelações de que tem gente que pode ter se dado muito bem. E nisso também tem a venda de remédios, a inexplicável compra e inexplicável defesa de remédios que não tem eficácia nenhuma comprovada cientificamente, ou seja, são ineficazes comprovadamente para essa doença que é a Covid. Então, não serve para nada, ivermectina, não serve para isso, a cloroquina, e mesmo assim continua sendo comprado e vendeu-se muito. Então, laboratórios que ganharam podem ter tido também alguma coisa. Então, isso tudo está nessa nova fase da investigação da CPI. A CPI não está mais só no bate-boca. Marcelo, só para a gente fechar, queria te ouvir a sua análise sobre o depoimento do deputado federal Osmar Terra nesta terça-feira, a CPI da Covid. Claro que há uma tentativa de blindar o presidente, agora me chamou muita atenção porque ele funcionou mesmo como uma espécie de guru do negacionismo, não é, Marcelo? Exato, ele é meio que a cabeça pensante ali, ou a cabeça não pensante, no caso, né, do negacionismo que tomou conta dentro do governo. Eu acho que tem duas coisas diferentes ali. Existe um negacionismo, sim, existe uma turma ali que acredita em coisas malucas, em coisas que não tem menor cabimento, mas existe também essa questão de pessoas que estão ali fazendo negócio, que têm interesses que vão aparecer nessas investigações. Então, eu acho que tem gente ali muito, muito sabida, tem gente que é maluca assim, mas tem gente sabida. Eu acho que o Osmar Terra tem um papel muito importante dentro desse gabinete paralelo, chamado Gabinete das Sombras, essa turma que funcionava à parte dentro do governo, dando os palpite ali para o presidente sobre qual era a melhor estratégia de combate à pandemia. E no caso dele era essa questão desses remédios que não funcionam, da tese da imunização por rebanho, todas essas coisas que o tempo deixou claro que não serviam para nada. Só que ele dava entrevistas dia sim, repetindo isso. E na CPI, o depoimento dele chega a ser até meio cansativo, ficou horas repetindo, tentando meio que ir lá de veja só, o presidente faz o que ele quer,
eu tenho posição, eu defendo, mas eu sou a favor da vacina, tocou a bola de lado, mas quando vai passar, isso era no início do depoimento dele, estava tudo meio estudado, mas o tempo vai cansando, né? Acho que vai dando sede, vai tendo que repetir a mesma resposta, acaba se enrolando. No final das contas, ele estava falando as coisas que falou sempre, que achava que o remédio é bom, que a vacina é legal, mas é bom a imunização, que vai parar, o coronavírus vai parar quando tiver todo mundo pego. Então acaba sendo a mesma tese negacionista, porque, na minha opinião, ele acredita. Eu acho que ele acredita nessas teses malucas, que não se comprovam em nada, e acabou tendo um depoimento que eu não sei se existe muita utilidade nesse momento atual, como eu estava falando da CPI. Nesse momento atual da CPI, o importante é conseguir produzir esse material, essa documentação que indique se houve ou não favorecimento a alguém, se houve ou não desvio de recursos, se houve ou não essa gestão temerária do combate à pandemia e que causaram essas milhares de mortes. O que o depoimento do deputado Osmar Terra fez foi confirmar que realmente ele era muito ouvido pelo presidente da República e pelo então ministro-general Eduardo Pazuello nas decisões que tomava, e as decisões que ele inspirava, essa coisa do guru que ele se transformou dessa turma, é um guru de negacionismo e que tem que ser responsabilizado sim. Então acho que essa tese do gabinete paralelo operando está mais do que provada. E o custo que nós estamos tendo com isso são mais, já batemos 500 mil de mortes, 18 milhões de casos, economia dilacerada. Então isso vai ter sim repercussão política muito forte. A CPI vai mostrar isso no relatório, que vai ser muito duro, vai ter muito indiciamento. O Osmar Terra certamente deve ser, a tinta vai pesar também pro lado dele, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito bom. Marcelo de Moraes, repórter especial do Estadão, colunista da Rádio Eldorado, mais uma vez batendo esse papo com a gente. Obrigado, viu, Marcelo? Valeu, Manuel. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 23 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Larissa Burchardi. A montagem é de Moacir Biasi. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais.